Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, shalom. Estou passando aqui hoje para contar meu testemunho de cura. O Senhor me agraciou com a cura de algo que eu vinha sofrendo já há 3 anos. Eu vou contar para vocês como isso começou. Bem, há 3 anos eu tive uma perda muito importante na minha família, que foi a perda da minha sogra. Nós cuidamos dela durante muito tempo, ela sofreu por poucos anos de demência, né, Alzheimer, e foi um período muito difícil, onde ela foi degenerando muito rápido. E eu e o meu esposo, a gente passou esse período cuidando dela. E foi um período bem cansativo e desgastante, né? Quem tem alguém na família que tem Alzheimer, sabe muito bem como é difícil cuidar de uma pessoa assim. E até que depois de 1 ano, mais ou menos 1 ano e meio cuidando dela, quase 2 anos, ela veio a falecer. E a partir do momento em que ela faleceu, eu estava num cansaço extremo, um cansaço muito grande, um desgaste muito grande, porque além de trabalhar fora, eu sou professora, né? Eu também cuidava dela, cuidava da casa, cuidava dos meus filhos e meu marido me ajudando nessa rotina. Mas eu não suportei o peso do que estava acontecendo naquele momento. Então eu perdi a minha sogra, e foi até, infelizmente, num dia muito marcante, que foi Dia das Mães. Então, meu marido passou por uma fase muito difícil, né, com a perda da mãe dele. E na semana em que minha sogra faleceu, foi no final de semana, na mesma semana, na quinta-feira, eu lembro como se fosse hoje, eu fui trabalhar, e nessa escola que eu estava trabalhando, eu comecei a passar mal dentro da sala de aula, e eu senti que eu estava infartando, né? O sentimento que eu tinha era que eu estava tendo um infarto. Então eu comecei a passar muito mal, fui socorrida, me levaram ao hospital. E lá no hospital fizeram todos os exames necessários na emergência e não acharam nada. Eu não estava com problema de coração, eu não estava infartando, eu não estava tendo nada disso. E o médico me alertou e pediu para que eu procurasse, na época, um psiquiatra. Porque possivelmente aquilo que eu estava sentindo era de fundo emocional. Então, naquele ano, de maio até o final do ano, eu protelei, sabe? Eu fui deixando pra lá e falei, não vou procurar um médico agora porque eu preciso trabalhar, eu tenho muitas coisas pra fazer, eu não vou ter tempo de procurar um médico. Como a gente erra, né, queridos, quando a gente faz uma coisa dessa, né? Pois é, eu errei também nesse sentido. E aí, não procurei um médico. O que aconteceu? As crises, isso que eu tive, né, foi uma crise de pânico que eu nunca tinha tido na minha vida. E elas só aumentaram, só pioraram. E aquele ano foi um dos piores anos da minha vida. Até o final do ano, eu tive sucessivas crises de pânico, mas eu ainda não sabia o que estava acontecendo comigo. Quando foi em dezembro, eu me lembro que eu já estava muito mal, eu estava uma semana direto, tendo crises terríveis, direto, uma semana. E aí eu não suportei mais e liguei para um médico psiquiatra, pedi para um atendimento com urgência. E o médico falou para mim, olha, você já está passando por isso desde maio e você não veio procurar médico, você não veio procurar ninguém. E eu já estava em vias de entrar de férias, porque eu já estava em dezembro e a escola já estava se preparando para entrar de férias. E ele falou assim, bom, você quer tirar uma licença médica? Eu falei, não, porque o ano já está terminando, o ano letivo, e eu vou entrar de férias e eu creio que eu vou melhorar, que vai ficar tudo bem. E assim eu fiz. Ele me medicou, trouxe uma medicação para me dar uma calma naquele momento, porque eu estava tendo muitos picos de crise de ansiedade e de pânico. E comecei a medicar. Melhorei um pouco, não 100%, mas melhorei um pouco. E nesse meio tempo eu só me perguntava, querido, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Jesus, o que está acontecendo comigo? Isso é demônio? Isso é o quê? Né? Eu não estou entendendo o que está acontecendo, estava tudo bem e agora tudo começou a virar de cabeça para baixo. Eu não conseguia me entender, eu não conseguia entender o que estava acontecendo.
Eu achava que eu estava com alguma brecha. Eu achava que eu estava cometendo algum erro que eu não estava me apercebendo. E isso estava virando uma brecha para o inimigo atacar a minha vida. Eu estava achando que eu não estava bem espiritualmente. Na verdade, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E naquele ano eu entrei de férias, acho que foi 2022, 2023, entrei de férias escolares. Durante o período de férias, diminuiu o fluxo de crises, eu fiquei bem. Não fiquei 100%, mas fiquei melhor. Quando foi no ano seguinte eu comecei a trabalhar novamente, as crises voltaram com força total. Eu já não estava conseguindo, eu não conseguia mais pegar um ônibus sem ter uma crise. Eu já não conseguia participar dos cultos na minha igreja. Eu já não conseguia, já não tinha mais autonomia para sair com os meus filhos sozinha, sem o meu marido. O meu marido saía do trabalho e ia me buscar no meu trabalho no meio do dia. Tinha que abandonar o trabalho dele para me buscar, porque eu não estava bem. E continuei fazendo um acompanhamento psiquiátrico e comecei a tomar medicação para ansiedade e tudo junto. E eu não estava entendendo ainda o que estava acontecendo comigo. Olha, foi um período muito difícil, muito difícil. Se você sofre de transtorno de pânico, se você tem transtorno de ansiedade generalizada, eu sei muito bem o que você sofre, tá? Porque não é fácil. É um desespero, uma sensação de morte o tempo todo. Parece que você vai morrer a qualquer momento. Tudo que tudo que eu fazia antes, que era muito natural, ir a um shopping, ir a um supermercado, pegar um ônibus, pegar um Uber, estar participando dessa atividade da minha igreja, tudo que era muito comum, muito normal para mim, passou a não ser mais. Eu não podia ir a nenhum lugar mais sozinha, que eu poderia ter uma crise, poderia acontecer alguma coisa comigo. E aquilo foi me deixando muito triste, porque eu sempre fui uma pessoa independente. Eu sempre fiz as minhas coisas, resolvi as minhas coisas, né? E eu tava assim, me tornando uma pessoa totalmente dependente do meu marido. Eu não podia fazer nada se ele não estivesse comigo. Passava a maior parte do tempo trancada em casa, com medo de sair e ter uma crise no meio da rua. Bem, queridos, é difícil você comentar sobre isso com pessoas, às vezes cristãs, porque tem pessoas que espiritualizam tudo, né? E eu não via em mim brechas ou alguma coisa que eu estava vivendo em pecado para que aquilo estivesse acontecendo comigo. E eu questionava o Senhor, Senhor, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo, meu Deus? Eu não estou cometendo nenhum pecado, não estou vivendo na prática do pecado. O que será que está havendo? Eu não encontrava respostas. Até que o Senhor começou a me despertar para eu começar a investigar o que era aquilo, o que poderia ser aquilo. Então eu comecei a fazer terapia. Comecei a fazer psicoterapia. E através da psicoterapia eu comecei a encontrar algumas respostas. E fiquei curiosa sobre situações que tinham acontecido comigo, mesmo antes de eu sofrer dessa crise de pânico. Eu já tive várias situações onde eu tive crise de ansiedade e eu não tinha percebido. Eu não sabia o que era. E agora, nesse momento que eu comecei a investigar, que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a perceber, a dar nomes às coisas que tinham acontecido comigo antes. Eu tinha crises de labirintite fortíssimas, geralmente no final do ano, né? Situações onde eu tinha tido crises de ansiedade e eu não sabia que eu estava tendo crise de ansiedade. Desde muito novinha, desde criança. Eu sempre fui uma criança muito ansiosa. Eu fui uma adolescente muito melancólica. Eu tive muita depressão na adolescência. Não sabia que era depressão na época. Então eu comecei a investigar tudo isso. Falei, não, isso não é normal. Tem alguma coisa por trás disso que agora, né, tá... a perda da minha sogra, toda essa situação foi o gatilho para desencadear todas essas coisas. Mas tem mais coisas por trás. E aí eu comecei a investigar. E nessa investigação eu cheguei a uma conclusão. Porque eu pedi ao Senhor, falei, Senhor, o que está em oculto que eu não estou vendo? Por que eu sou assim? Por que eu sou estranha? Por que eu tenho tal comportamento?
que está acontecendo essas coisas comigo? Eu comecei a pedir ao Senhor para me mostrar o que estava acontecendo. E então, graciosamente, o Senhor me atendeu. Eu investiguei. Fui procurar uma neurologista, uma neuropsicóloga. Fizemos uma consulta e ela fez um rastreamento de tudo que poderia estar acontecendo comigo para saber de onde vinha todas essas comorbidades, todos esses transtornos que eu estava entrando em colapso. Com a avaliação neuropsicológica, eu descobri que eu sou uma pessoa autista. Eu sou uma pessoa autista com TDAH e como comorbidade eu tinha transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de pânico e toque e várias outras coisas. E aí muita coisa passou a fazer sentido para mim e eu entendi da onde vinha tudo aquilo. Por que eu sempre fui ansiosa? Por que eu sempre fui melancólica? Por que eu sempre tive alguns problemas, mas eu nunca dei importância? O diagnóstico, para mim, foi a resposta que eu precisava. Então, eu passei a entender como eu funcionava. A resposta que eu pedi a Deus, eu queria saber qual era o fundo de tudo isso. E eu consegui essa resposta. Depois de conseguir essa resposta, eu passei a perceber nos meus filhos atitudes muito parecidas com a minha. E eu comecei a desconfiar deles também. Fizemos a avaliação com os meus filhos e descobrimos que eles também são autistas. Nós somos autistas nível 1 de suporte. O que diriam síndrome de Asperger antigamente, né? Grau leve. E que de leve, na verdade, não tem nada, né? Mas enfim. E descobri também que os meus filhos eram assim. Mas enfim. Tá, descobri o transtorno, continuei fazendo a terapia. Mas e aí? O transtorno de pânico continuava. A ansiedade generalizada continuava. A compulsão alimentar continuava. E eu pensava, Senhor, quantas vezes eu deixei? Queridos, muitas vezes eu deixei de estar com pessoas, eu deixei de ir ao culto porque eu não estava bem. Muitas vezes eu tive crises dentro de casa, terríveis, os meus filhos presenciaram. Muitas vezes eu tive crises na rua. Às vezes eu me sentia bem e ia ao shopping fazer alguma coisa. Dentro do shopping eu tinha crise. Eu tinha que ligar para o meu marido me socorrer. Ou eu tinha que entrar no Uber e vir passando mal até chegar em casa. Muitas vezes. 3 anos passando por essas crises constantemente. E eu ficava, Senhor, eu queria ser curada. Eu quero ser curada porque... Antes eu queria ser curada porque eu estava cansada de sofrer. Para quem pensa que o transtorno de pânico é uma brincadeirinha ou é uma frescura, não é, queridos. É uma coisa tão séria, tão triste, tão sofrida, vocês não fazem ideia. Você para a sua vida, você para a sua rotina em função de uma doença. Você não é mais você. Você não pode mais fazer nada do que você fazia antes. E antes eu queria ser curada porque eu não queria mais sofrer. Era só isso. Senhor, eu não quero mais sofrer assim, me cura. Né? Óbvio, ninguém quer sofrer. Nesse meio tempo, o meu pastor veio conversar comigo sobre a minha chamada pastoral. E perguntou se eu aceitava ser ordenada. E eu lembro que eu conversei com ele e eu falei assim, se o Senhor não tiver problema, pastor, em ter uma pastora autista, tô aqui. Mas as minhas limitações são essas. E eu fui pontuando para ele todas as minhas limitações. Algumas dificuldades de interação social, a minha ansiedade, as crises de pânico que eu tinha. Eu não ia conseguir participar de muitos cultos seguidos, eu não conseguia.
todas as questões que envolvem o transtorno do espectro autista. E ele falou para mim, eu não tô preocupado se você é autista, porque eu sei da sua capacidade. E eu sei o que Deus chamou você para fazer. Então, independente de você ser autista ou não, eu sei que você pode ser e vai ser a pastora Dayana. Eu só preciso que você me diga sim, né? E aí eu disse sim, porque o Senhor já tinha esse chamado na minha vida. Depois eu vou conversar com vocês sobre isso, mais especificamente sobre o meu chamado pastoral, que ele não começou agora, tá? Ele já tem muitos anos. Eu fui ordenada no ano passado, tá? Foi no ano passado que o pastor da minha igreja, o pastor presidente, teve essa conversa comigo. Eu e uma outra pastora fomos ordenadas juntas. E eu falei sim, falei, não, vou dizer sim, porque eu sei que esse é um chamado do Senhor para mim, independente do que eu possa ter como transtorno ou qualquer outra coisa. Ok. Outubro do ano passado, eu fui ordenada. A gente vem desde então desenvolvendo, desse ano, um trabalho com mulheres na minha igreja. Então, a gente lida com muitas mulheres, muitas situações diferentes. E esse ano, tomando medicação para TDAH, sendo acompanhada pelo psiquiatra, né? O TDAH com hiperatividade acentuada, né? Eu tenho mais níveis de hiperatividade do que de desatenção. Os meus filhos também são assim, porque também tem TDAH além do autismo. E esse ano nós vemos caminhando, com crise ou sem crise, queridos. Eu vinha trabalhando na obra do Senhor. Eu falei, Senhor, eu posso ter 1000 crises, mas eu não te largo. Senhor, eu posso ter uma crise na segunda, uma na terça, uma na quarta, mas eu não te abandono, Senhor. O Senhor eu não largo. Eu não sei por que motivo o Senhor está permitindo que eu viva esse transtorno, que eu viva uma crise de pânico constantemente, um transtorno de ansiedade que acaba com a minha mentalidade, acaba com o meu cognitivo. Eu não sei por quê, mas uma coisa eu tenho certeza, eu não vou te abandonar. E eu não vou murmurar, Senhor. Eu não vou, porque eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Agora, eu sei que o Senhor também vai me curar na hora que o Senhor achar que tem que me curar. Eu não vou deixar de te servir por causa disso. Eu tinha isso muito firme no meu coração, queridos. Sabe, em nenhum momento eu usei esse transtorno, essa doença, para questionar Deus, para empurrar Deus na parede e perguntar: você tá fazendo tudo errado, por que você tá deixando isso acontecer comigo? Na verdade, eu só queria entender por que eu tava daquele jeito, mas em nenhum momento eu culpei a Deus pelo que eu tava vivendo. Então, foram dias muito difíceis, mas dias que eu escolhi estar com ele em todos os momentos. E aí, esse ano, eu comecei a entender que eu não queria ser curada só para me livrar do sofrimento. Eu queria ser curada porque eu tenho uma obra para fazer. E essa doença estava me impedindo de fazer a obra. Falei, Senhor, se eu precisar pregar numa igreja em que o meu marido não possa ir comigo, como é que vai ser? Se eu fico tendo crises na rua, sozinha, como que eu vou pregar sua palavra, Senhor? Como que eu vou participar das atividades na igreja, Senhor, se eu continuar tendo essas crises? Senhor, eu quero fazer tua obra, eu quero fazer missões. Eu tenho vontade de conhecer bases missionárias no Brasil e em outros lugares. Como que eu vou viajar, Senhor, numa estrada, se eu não consigo ficar dentro de um ônibus? Se eu tenho uma crise dentro de um ônibus? Eu falo, Senhor, a minha vontade, o meu pedido de adolescente para Deus é que um dia eu pudesse só trabalhar na obra, não fazer mais nada, me dedicar a minha vida para fazer a obra de Deus, para alcançar vidas, alcançar pessoas. E como eu vou fazer isso, Senhor, se eu estou doente? Como, Senhor? O meu pedido de cura mudou. Não era mais, Senhor, eu quero ser curada porque eu não quero sofrer. Era, Senhor, eu quero ser curada porque eu quero fazer tua obra, eu quero estar plena para fazer a tua obra. E no mês de agosto desse ano de 2025, eu vim sofrendo com muitas crises, além do normal. Medicada, acompanhada por médico, mas mesmo assim, tendo muitas crises. E então,
Quando foi no final de agosto, início de setembro, o Senhor moveu o meu coração para fazer um jejum de 21 dias. Eu cheguei a comentar isso aqui. Eu e minha família. Eu quis fazer sozinha, tá? Mas eu comuniquei à minha família que queria fazer esse jejum e o meu marido e o meu filho também quiseram fazer. Falaram, não, a gente vai fazer com você. Eu falei, olha, eu vou fazer. Vocês decidem se é isso que vocês querem fazer ou não. E eles disseram que sim. Então nós começamos a esse propósito de jejum. Só que eu percebi que eu estava diferente já. Tinha algo diferente acontecendo comigo. As crises pararam. E eu falei, Senhor, eu quero ser curada. Só que eu não fiz o jejum com intenção de ser curada. O jejum foi Deus que já estava movendo meu coração para fazer. Antes disso, eu já estava sentindo que tinha algo diferente acontecendo comigo. E aí eu tive uma última conversa com Deus sobre essa doença. Falei, Senhor, eu quero ser curada. Falei, Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser curada. E eu senti o Senhor falar nitidamente comigo, eu quero. E a partir do dia 7 de setembro, que foi quando eu comecei o meu propósito, eu já estava diferente. E o Senhor me deu um sonho onde a minha neurodivergência adormecia. Ele colocava a minha neurodivergência para adormecer. E aí eu entendi que eu estava curada. Fazem quase 2 meses que eu não tomo medicação. Que eu não preciso mais. Na minha igreja tiveram várias atividades onde eu tive que estar o tempo todo ali. E eu consegui desenvolver todas as atividades com serenidade, com tranquilidade. Fui pega de surpresa várias vezes para poder pregar. Não me desestabilizei por isso. Precisei andar de ônibus esses dias para resolver questões da vida cotidiana. Consegui entrar no ônibus, cruzar de uma cidade a outra em tranquilidade. O Senhor mudou minha história. O Senhor me curou. E eu posso respirar em paz, porque tudo aquilo que eu passei acabou. Passou. Eu digo que eu continuo sendo uma pessoa autista. A minha neurodiversidade ainda está aqui. Só que tudo que causa os transtornos, o Senhor adormeceu. Só a mão de Deus faz isso, queridos. Só o Senhor faz isso. Só o Senhor faz isso. Eu não tenho palavras para descrever a bondade de Deus nessa questão. Chegou um tempo favorável para a minha vida. E eu creio que pode chegar um tempo favorável para a sua vida também. A pergunta que eu te faço hoje é: por que você quer sua cura? Por que você quer ser curado? Você quer ser curado só porque você quer? Muda a sua oração. A palavra de Deus diz que a gente pede, não recebe, porque a gente pede mal. A gente pede para os nossos próprios deleites. Muda a sua oração. Você precisa de uma cura, mas você quer ser curado por quê? Ana e Penina. Enquanto Ana quis ter um filho só para esfregar na cara de Penina que ela também podia ser mãe, Deus não deu um filho para ela. Quando Ana subiu para poder falar com o Senhor, o coração dela estava diferente. E ela falou assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver esse filho para o Senhor e ele vai te servir. Aí sim, Deus deu um filho para Ana. E não só Samuel, deu vários outros filhos depois. Por quê? Porque Ana mudou a intenção do coração dela. Ter um filho para ela agora não era esfregar na cara da outra que ela podia ser mãe, mas era ter um filho para entregar para a obra do Senhor. Então, por que é que você quer ser curado? Você quer a sua cura só para poder mostrar para as pessoas que você está bem? Você quer a sua cura só para você não sofrer mais? Antes, prove que você é fiel a Deus mesmo no sofrimento. Mostra para Deus, Senhor, eu posso estar sofrendo, mas o Senhor continua sendo um Deus na minha vida. Mostre o seu amor, a sua devoção a Deus, mesmo aí, na sua dor. Porque se você for fiel a Deus na sua dor, você também vai ser fiel na sua cura. Então não busque cura só pela cura. A tua cura também tem que ter um objetivo. E o principal motivo da sua cura é a adoração ao nome do Senhor, exaltação ao nome dele,
é dizer para as pessoas: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, e Jesus leva para o céu. O nome dele que deve ser glorificado através da sua vida. Então eu digo para você, busca sim, busca a sua cura, pede a Deus, mas vasculhe a intenção do seu coração. Por que você quer ser curado? Qual é o objetivo? O que Deus pode fazer com você quando você estiver curado? A sua vida totalmente dele, ele pode te usar nessa terra como um atalaia, como uma boca profética para esse tempo? Então, queridos, o que conta no fim das contas é a intenção do nosso coração. Amém? Eu queria dividir isso com você, porque de repente você está muito tempo buscando uma cura do Senhor. De repente você está buscando cura para alguém da sua família. De repente você está querendo cura para um filho, para uma filha, para você mesmo. Comece a orar diferente. Mude a sua oração que o Senhor vai te responder. Porque Deus responde. Deus é Deus de respostas. O Senhor não é Deus que fica com ouvidos tapados para nos ouvir, que ignora as nossas petições. Deus não é assim. Ele só quer que você mude a sua oração. Amém? Hoje eu estou curada para a glória de Deus e para fazer a vontade de Deus, porque a minha vida não é mais minha. A minha vida é dele. E a sua vida ele também quer que seja dele. Amém? Bom, fiquem com esse testemunho, que esse testemunho possa edificar a vida de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. E se você quer ser curado, não desista da sua cura. Amém? Deus abençoe. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram me fazer, podem colocar aqui nos comentários, que eu vou responder à medida que eu puder responder vocês, que a gente for conseguindo aqui, né? Mas qualquer pergunta vocês podem colocar aqui. Eu vou voltar depois de uma próxima oportunidade para contar a questão do meu chamado pastoral. Como que isso aconteceu e como isso é sério, tá bom, queridos? Bom, Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.